a nossa vida continua sendo do Mestre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só lembrar 3 coisas aí. Enquanto você coloca na tela, Jó 42, verso 5. Jó é o último livro para encostar no livro dos Salmos. Dia 19/6, feriado, 19 de junho. O que é 19 de julho? É Corpus Christi? Corpus Christi, às 16 horas, é feriado. Aqui na igreja, né, pastor Isaac? Aqui na igreja, os homens terão o trabalho aí, pastor Isaac, juntamente com o pastor Eodivan, estão à frente deste grupo. Então, todos os homens aí, levanta a mão. Toda homarada da igreja, você tem compromisso nesse dia. Posso ouvir um amém dos homens? É isso aí, hein? Glória a Deus, vamos fazer bonito. E no dia 21 de junho, sábado, inauguração da nossa biblioteca. Olha que chique. Sábado, cadê aquele bonito? A garotada gosta do negócio, né? Dia 21 de junho, amém? Glória a Deus. Palavra de Deus, Jó 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Vamos falar todos juntos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, peça ao Espírito Santo de Deus para falar com você. Pai, eu te peço humildemente, fala comigo, fala com a igreja. Pessoas entraram aqui hoje e eles precisam ouvir esta palavra. Que todo embaraço, toda surdez, tudo aquilo que venha tentar roubar a atenção. Como diz a tua palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, levando cativo todo o pensamento ao conhecimento de Cristo Jesus. Que agora a nossa mente esteja voltada única e exclusivamente para ti. Todo aquilo que vem para roubar a palavra agora caia por terra. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que Deus me deu, enquanto a irmã Gleice louvava ontem, né, cantando aquela canção sobre Jó, depois o pastor também pregando, qual é o salmo? Era 25:14? 25:14, né? O segredo do Senhor é para os que o temem, né? E Ele os fará conhecer a sua vontade, é isso? Sua aliança, né? Glória a Deus. E aí, ao longo da mensagem, o pastor estava pregando e aí, de repente, ele citou alguma coisa, isso me reportou até este verso da palavra e o Espírito Santo disse que era esta a palavra para nós hoje aqui. E eu quero meditar com você. Por exemplo, né, tem uma diferença entre aquilo que ouvimos de Deus e aquilo que nós temos visto de Deus ou experimentado de Deus. O Bob também falou aqui uma coisa sobre conhecimento intelectual, né? Você falou alguma coisa aqui agora no final da sua ministração. E eu tinha anotado aqui, uma coisa é o conhecimento intelectual, que é a capacidade de pensar, analisar, raciocinar de forma lógica e profunda, indo além da simples informação sensorial. Outra coisa é o conhecimento prático, que é aquele que se manifesta na capacidade de aplicar o que foi aprendido, teoricamente, em situações reais. Uma coisa é o nosso conhecimento intelectual, outra coisa é a prática, o conhecimento prático. Desenvolvimento
desenvolvendo habilidades, né? Vou repetir, o que foi aprendido teoricamente em situações reais, desenvolvendo habilidades e resolvendo problemas concretos. Diferente do conhecimento teórico, que se concentra em informações e princípios, o conhecimento prático envolve a execução de tarefas, a tomada de decisões e a adaptação a situações inesperadas. Talvez você tenha bastante conhecimento intelectual de Deus. Você já está bem escolado. Quem sabe aqui falar de cor mais de 5 versículos da Bíblia? É fácil, né? Quem consegue falar um salmo da Bíblia inteiro? É esse aí mesmo. Também serve. Salmo 23, tá vendo? A gente tem muito conhecimento intelectual. Tem sim. Tem um filósofo, Jacques Ellul, e ele comenta alguma coisa sobre crença e fé. Eu trago aqui um resumo de sua explanação sobre crença e fé. E ele diz o seguinte, de maneira resumida: crença é a manifestação social. Ela une pessoas que acreditam nas mesmas coisas. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui é uma demonstração disso. Crença une pessoas que acreditam nas mesmas coisas. Ao passo que a fé é a manifestação individual daquilo que a pessoa acredita ter ouvido de Deus para a sua vida prática. Então, fé é maior um pouco do que uma simples crença. A questão prática é maior do que a questão teórica, a questão intelectual das questões do conhecimento da vida de Deus e etc. e tal. Só uma crença não tem poder de sustentação, mas quando nós andamos na palavra fé, isso tem um poder de sustentação. E eu não sei que tipo de fé você tem. O quanto você acredita na manifestação e no Deus que intervém, no Deus que interfere no curso da nossa vida. Ontem, num púlpito de linha tradicional, foi pregado sobre Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E numa visão bastante tradicional, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que o crente espera? Salvação. Mas será que esse conceito todo de fé apresentado pelo escritor aos Hebreus, será que resume, então eu aceitei Jesus há 10 anos, há 15, há 20, há 5, há um mês, e a minha vida toda agora se resume a que um dia eu vou morar no céu? Será que há alguma coisa que Deus pode fazer em nível de fé aqui na minha vida, em níveis de intervenção na minha vida? Você crê que Deus pode intervir no curso da sua história? Deus pode intervir. Quem já teve intervenção de Deus aqui? Coisas que não tinham possibilidade. Uma coisa bem difícil que não tinha possibilidade. No culto, não é, pastor Isaac? Da quinta-feira o senhor contou a história de sua filhinha. Ela começou com uma febre, com dores. Febre, dor no corpo. Quantos anos ela tinha? 7 anos. Na madrugada o negócio se agrava. Eles correm para o hospital.
A médica faz os exames e etc. e constata, essa menina está com meningite. E ela chama o casal e dá a eles uma notícia horrível, dizendo assim: ela pode morrer. É gravíssimo o quadro da sua filhinha de 7 anos. Como é que é o nome dela? Liliane. Se ela não morrer, ela ficará com sequelas. O quadro é gravíssimo. Aí eu pergunto para você, o que faz um crente que tem fé em Deus nessa hora? Ele ora. Eu vou arriscar que o pastor dobrou o joelho juntamente com a irmã Gildete. Porque nessa hora é joelho no chão. É joelho no chão. E aí o pastor passa um tempo. Quantas horas passou que o senhor liga lá no hospital de novo, lá na UTI? Glória a Deus. Porque ele liga no hospital, quero ver o quadro da minha filha na UTI. Não, mas não tem essa pessoa na UTI. Ela já está no quarto. Está viva a menina? Teve sequelas? Não. Quantos anos ela tem hoje? 33. Faz 26 anos. Deus continuou a operar. Mas eu acho que Deus só operava há 26 anos, né? Deus ainda opera? Deus opera. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A gente lida com essas questões de crença, questões de intelecto. E esses conceitos, irmãos, nos levam à base para tentarmos entender o dilema básico do livro de Jó. Vamos lá, professor. Qual é o dilema básico do livro de Jó? Se Deus tem o direito de fazer comigo aquilo que ele fez com Jó, e é o problema do mal. Por que coisas más acontecem para pessoas boas? Quando uma coisa ruim acontece para uma pessoa que é má, o que é que a gente pensa? Oi? Castigo, é isso mesmo, tem que sofrer. Quantos olham uma pessoa má quando recebe a punição e falam, é isso aí mesmo, foi brincar, é isso aí, tá vendo? Fala aí, quantos pensam assim? Pode levantar a mão sem vergonha. Não é não? Às vezes a gente quer ser só politicamente correto, né? Não, Deus, tem misericórdia. Mas quando a gente chega em casa e fala, o cara tem que sofrer mesmo. Cabra ruim tem que sofrer, isso aí não vale nada. Você não fala assim? Pois é. O problema é quando a coisa ruim está acontecendo com quem é bom. Você é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa maldosa. E por que coisas ruins estão acontecendo com você? É o problema do mal. Quem era Jó? O que a Bíblia relata e testemunha acerca de Jó? Você viu meu servo Jó? Qual foi a palavra, o conceito de Deus sobre Jó? Justo, íntegro e que se desvia do mal. Jó é um homem justo, ele é íntegro e ele se desvia do mal. Você viu, Satanás? A conversa ali entre Deus e o diabo. Você viu lá? O homem não tem coisa ruim com ele. Esse é o Jó. Jó passa na frente de muitos de nós, não passa? Passa mesmo. Jó tinha temor de Deus? Tinha. Podemos enxergar diferenças entre o Jó
do começo do livro e o Jó do final do livro, é notória a diferença? É notória. Será que o conhecimento que Jó demonstrava no princípio do livro se parece com a maioria de nós hoje? Porque o conhecimento que ele tinha de Deus, Deus é bom, Deus é criador, Deus é o Senhor, Deus é doador da vida, Deus me prospera. Nós estamos falando com um homem de uma prosperidade excepcional no Oriente, um dos poucos, eu não sei quantos formavam essa lista da revista Forbes da época, né? Mas ele era um homem que se destacava, um homem rico, um homem... as pessoas tiravam o chapéu para Jó. E aí existe um dilema na sua vida entre o ser religioso e o ter uma fé prática. Essas coisas vêm mexer comigo e com você. O Jó conhece essas situações, ele tem esse conhecimento de Deus. Só que o que está sendo preparado para Jó, a forja que esse homem vai passar, o oceano, longe do cais, ou às vezes o deserto, a coisa que não apresenta nada, está aguardando o Jó. E será nesses momentos, momento quando a turma que era amiga resolve abrir a boca. Amigo às vezes é bom de boca calada. Você é amigo de alguém? Quem é amigo de alguém aí? Olha os amigos de Jó. Eles vêm se condoer e eles veem Jó sentado lá no monturo, um caco na mão, coçando, raspando as suas feridas. Eles ficam paralisados, calados, 7 dias, sem falar nada. Foi o momento mais sábio da turma. E aí, de repente, eles começam com as conversas. Não é assim? A gente tem receita para dar para todo mundo. Quando alguém faz alguma coisa e logo a gente vê a punição, a gente, é isso aí mesmo, bem feito. Receba. Um homem entra numa pizzaria, reclama da pizza, essa porcaria de pizza, e ele pega a pizza e joga na porta da pizzaria, e ele é um homem meio grandão, pesado, e para sua infelicidade ele pisa na pizza, escorrega na pizza e cai em frente à pizzaria. O que ele merece nessa hora? A pessoa sai de trás do balcão e vai ajudar o homem a se levantar. Aí a gente olha e fala, foi reclamar, brigou, esbravejou. Mas as pessoas vão lá e ajudam. O Jó, ele recebe uma ajuda ao longo desse acontecimento todo. A Bíblia não precisa para nós quanto tempo, se semanas, se meses, se dias, não sei. Tem uma conversa acontecendo aqui, é conversa para mais de metro. E gente falando, no mínimo você está em pecado, no mínimo você fez alguma coisa errada, você não estendeu a mão. E aí as pessoas começam a falar, mexe com a fé, mexe com a integridade, mexe com a crença. E este é o Jó, que está tendo um problema grande na vida. Problema existencial, onde está Deus? Se eu olho para a direita, eu não encontro. Se eu olho para a esquerda, eu também não acho. Para trás não está, se me adianto, ele também não está. Onde está Deus? Tem momentos em que nós não vemos Deus. Tem momentos em que apenas é o nosso intelecto, mas o nosso intelecto, às vezes, ele conspira contra nós.
porque nós ficamos pensando o que está acontecendo em todo o meu conhecimento teórico e na prática a coisa não funciona. É isso que ocorre muitas vezes em muitos corações, em muitas mentes. Você tem conhecimento, você ouviu falar muita coisa boa de Deus, mas na prática, na tua vida, a coisa não está acontecendo. E o que está te faltando para que você tenha uma fé prática? Eu quero dizer para você uma coisa: a religião pode existir sem a fé. Pode existir. Você pode ser religioso, você pode vir à igreja, isso vai dar certo enquanto a situação não apertar. Porque no dia que você precisar atuar por fé, isso não vai funcionar na tua vida. Então você precisa de uma fé prática. Uma pessoa pode participar dessas práticas religiosas por tradição, cultura ou obrigação. E ainda assim ela pode continuar sem a fé genuína. E aí nós olhamos para o começo do capítulo 42. Jó estava querendo, procurando onde estava Deus. E lá por volta do 38 aparece Deus. E Deus vai falar com Jó. E aí por último, então respondeu Jó ao Senhor. Agora aqui Jó é o homem que chegou ao ponto que ele queria. Eu queria ver Deus, eu queria falar com Deus. E quando eu digo aqui ele queria ver, tá? Não é o ver literal, porque homem algum viu a Deus, tá? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor pode. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Ninguém consegue frustrar plano de Deus. E a pergunta é: Deus tem um plano na minha vida? Será que Deus tem um plano na tua vida? Se você acredita que Ele tem um plano, ninguém pode frustrar isso. Ninguém. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está se reportando a uma fala anterior de Deus. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó fala: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, coisas que o intelectual de Jó não tinha trazido para ele até agora, porque ele falou: eu te conhecia de ouvir. Às vezes, Deus nos permite passar em alguma situação crítica, porque Ele não quer que você o conheça de ouvir, porque seu pai, sua mãe, um irmão, uma irmã, alguém contou que Deus pode. Porque essa coisa é pessoal, o evangelho é pessoal. Não é uma caixa enorme que Deus coloca um monte de pessoas. Cada um tem um agir de Deus. Na ideia de Jacques Ellul, nós todos estamos dentro dessa convenção aqui da crença, da convenção social. Mas agora no trato pessoal, a fé, ela vai começar a brotar. E ela vai começar a trazer à existência as coisas que não são. Ela vai começar a trazer à existência a realidade do mundo espiritual na nossa vida, porque o mundo espiritual está regendo as coisas aqui embaixo, e nós precisamos nos aperceber. E precisamos
crer de verdade, depositar fé, porque as coisas mudam no poder da oração. E você já falou que sabe disso. Eu falei do que não entendia, mas você conhece. Mas até quanto você conhece de Deus? Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó se reporta a uma fala anterior de Deus. Ei, Jó, você queria conversar comigo? Você conhece bastante coisa, né? Ô Jó, onde você estava quando as estrelas da alva juntas cantavam para mim? Ô Jó, eu já vi você pescando. Você consegue pegar um crocodilo no anzol, Jó? Consegue? E aí o Jó vai, sabe quando você vai se enfiando assim? Debaixo da carteira, debaixo da mesa. Porque você percebe que todo o seu conhecimento diante de Deus agora diluiu, esfarelou. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Aí o Jó se rende. Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ah, agora Jó entendeu. Agora Jó entendeu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lançar pó, lançar cinza sobre a cabeça, se vestir de pano de saco, feito da crina do cavalo, coisa grossa, coisa rude, sentar-se no meio da poeira, lançar pó sobre a cabeça, é o homem humilhado na presença do Criador. Este é o Jó, que chega no 42, diferente do Jó teórico do começo do livro. E que já estava muito bom, né? Para algum patamar. Só que Deus tinha mais na vida de Jó. Deus tem mais na minha vida. Nosso passo de fé, nosso passo de entrega, nossa experiência pessoal com Ele. E aí nós vamos experimentar. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Aí nós vamos experimentar isso. Deus nos chamou aqui nesta noite, porque Ele quer que a gente vá um pouquinho mais fundo. No nosso intelecto, estava tudo bem. O nível, o grau estava bom. Mas Ele quer um pouquinho mais de profundidade na fé. Agora os meus olhos te veem. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que a religião exista e persista na sua vida sem a fé. É maior do que um conjunto de práticas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós exaltamos o Senhor e a palavra. A palavra vem, meu Deus amado, para nos
levar mais para cima, para nos tirar do monturo, para nos tirar do pó, Senhor meu Deus amado, dessa dor, desse sofrimento, de tantas perdas que Jó teve, e de tantas coisas que nós temos na nossa vida, desencontros, coisas maravilhosas demais para nós, coisas que nós não compreendemos. Nós entregamos agora na Tua mão, Senhor. Nós não vamos retroceder, ó Pai amado. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ajuda, Senhor, meu Pai amado, como disse aquele pai, Senhor, ajuda na minha incredulidade, ajuda na nossa fraqueza, na nossa pequenez, porque sobretudo o Senhor é um Deus que ama. E assim eu peço, Senhor, por todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus falou com você? Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé então. Nós estamos já chegando ao final deste culto. Que o Senhor